As sacolas de papel machucavam meus dedos enquanto eu entrava em casa. Tinha acabado de sair de um turno de 10 horas no escritório, nem almocei, e ainda passei no mercado para comprar leite de amêndoas, azeite e aquele biscoito exato que a mamãe sempre exige. O corredor cheirava a produto de limpeza e cebola frita. Meus sapatos fizeram barulho no chão. Ninguém olhou para mim. Coloquei as sacolas no balcão e soltei um suspiro. Meu pulso doía. Então ouvi a voz do meu pai atrás de mim: "Você viu minha mensagem?" Me virei pela metade. Sobre o quê? Ele entrou na cozinha com os braços cruzados, cara fechada. Sua mãe e eu conversamos. Se você não começar a ajudar mais, talvez não devesse nem morar mais aqui. Por um segundo achei que tinha escutado errado. Ajudar mais? Ele continuou: "Você tem emprego, mora aqui, mas essa casa tá afundando. Seu irmão ainda tá se achando na vida. Eu tô aposentado. Sua mãe tá com problemas de saúde. Eu que pago a hipoteca." Eu respondi: "Eu pago luz, água, comida, quase tudo." Tobias gritou da sala, sem nem tirar os olhos da TV: "Ela age como se estivesse fazendo um favor." Apertei as mãos na borda da sacola. Os biscoitos quase rasgaram o fundo. Olhei pro bolso, onde estava a notinha, R$ 16,48. Tudo para eles. "Eu não tô agindo", falei. "Eu tô fazendo." O maxilar do meu pai travou. "Não dramatiza." Minha mãe apareceu na porta, braços cruzados: "Só queremos que todos ajudem." Eu já ajudei mais do que devia. Então por que parece que você ainda tá se segurando? Algo dentro de mim endureceu. Soltei a sacola. Ela caiu no balcão com um barulho baixo. "Acabei de sair do trabalho", falei. "Mas tudo bem. Querem mais?" "Eu dou mais." Eles me olharam esperando eu gritar ou chorar. Não fiz nenhum dos dois. Fui até a porta, abri, e antes de sair, falei baixo: "Essa casa não tem mais uma filha chamada Narina." Fui criada para acreditar que ser confiável era o mesmo que ser amada. Se podiam contar comigo, eu tinha valor. Se eu ajudava, eu fazia parte. Começou pequeno. Com 16 anos, paguei a conta de luz quando minha mãe estourou o limite do banco. Usei meu salário do supermercado. Ela me beijou na testa e disse: "Você é uma boa menina. Vai sempre cuidar da gente." Aquilo virou uma profecia. Aos 25, já pagava a internet, a água e quase toda a comida sem ninguém pedir. Aos 28, mandava dinheiro pro seguro do carro deles e pagava as dívidas do Tobias em silêncio. Ele ganhava celular novo todo Natal. Eu usava o mesmo há 4 anos. Quando os remédios do meu pai não foram cobertos, fui buscar do outro lado da cidade no meu horário de almoço. Ninguém me devolveu o dinheiro. Ninguém se ofereceu. "Família ajuda família", minha mãe dizia. Depois mandava lista de coisas para eu fazer. Nunca pedi muito. Nem presente, nem elogio. Só queria ser vista. Ser reconhecida como mais do que alguém que segura tudo sozinha. Mas só percebi até onde isso tinha ido quando comecei a anotar tudo. Uma noite, uma semana antes do imposto de renda, abri meu notebook e fiz uma planilha. Anotei cada gasto dos últimos 8 meses. Contas de luz, comida, conserto de carro, fatura mínima do cartão, empréstimos que assinei junto, até as sessões de terapia do Tobias que eu nem sabia que ainda estava pagando. Anotei tudo numa planilha: data, motivo e valor. No final, a soma era R$ 18.426,17. Fiquei olhando aquele número por muito tempo. Não porque eu esperava que eles me pagassem de volta, mas porque eu precisava ver. Precisava encarar a verdade ali, preto no branco. Eles não me viam como filha. Me viam como apoio financeiro. Imprimi a planilha, colei na parede acima da minha escrivaninha no meu apartamento pequeno de um quarto. E não contei pra ninguém. Aquilo era pra mim. Um lembrete silencioso de que eu não estava exagerando. Não eram só umas coisinhas aqui e ali. Eu não estava errada em me sentir exausta. Naquela noite, fiz um chá e olhei ao redor do quarto. O lugar era silencioso. Um pouco silencioso demais.
Mas eu sabia que teria que me acostumar. Porque o silêncio, ao contrário da obrigação, não cobra nada em troca. O contrato era curto. O carpete era velho, as paredes eram de um bege estranho. Mas o lugar era meu. Me mudei com 2 malas, uma cafeteira e uma estante que montei sozinha em 1 hora. Ninguém se ofereceu para ajudar. E, pela primeira vez, isso não me doeu. A ausência virou espaço. Espaço para respirar, para existir. As mensagens vinham dia sim, dia não. As da minha mãe eram longas, cheias de culpa. As do meu pai eram secas, ligue para sua mãe. Você viu o correio? Tobias só mandava mensagem quando alguma coisa quebrava, sempre seguido de um pedido de dinheiro no aplicativo. Eu não bloqueei ninguém. Só desliguei as notificações. Deixei o silêncio crescer entre nós, como um novo idioma que eu estava aprendendo. Onde eu não precisava transformar cansaço em gentileza. Meu saldo bancário quase não mudava agora. Sem transferências, sem depósitos apressados para cobrir dívidas que não eram minhas. Voltei a controlar meus próprios gastos. Coisas pequenas, tipo chá de ervas, uma cortina nova pro chuveiro, comida só para mim, sem as preferências de mais ninguém. À noite, eu fazia minha própria janta. Comida de verdade, nada congelado, nada corrido. Colocava uma música calma enquanto cozinhava. Não olhava o celular. Não precisava mais temer o que ia encontrar ali. Algumas noites, deitava na cama só ouvindo o som do ventilador. Meu corpo, pela primeira vez em anos, não estava esperando o pior. Ninguém ia bater na porta. Ninguém ia invadir. Ninguém precisava de nada. Voltei a dormir a noite inteira. Horas completas. 8 viraram 9 nos finais de semana. Sem aplauso, sem plateia. Só o som calmo de uma vida sendo reconstruída, um suspiro de cada vez. A planilha ainda estava ali na minha mesa, mas eu quase não abria. Não precisava mais ver os números para lembrar da verdade. A distância fez o que a discussão não conseguiu. Me deu espaço para parar de fingir. Numa sexta de manhã, olhei o clima e decidi ir a pé pro trabalho. O vento no rosto parecia sincero. Não me devia nada. Não queria agradecimento, nem sacrifício. Quando meu celular vibrou com mais uma mensagem de casa, eu não me assustei. Só guardei no bolso e continuei andando. Já fazia 3 semanas desde que fui embora. 3 semanas de jantares tranquilos, noites bem dormidas, e saldo bancário sem susto. Aí, numa quarta-feira de manhã, bem na entrada do prédio do trabalho, o celular vibrou de novo. Era meu pai, porque o cartão não passou. Sem bom dia. Sem ponto de interrogação. Só isso, como se eu tivesse faltado em um emprego que nunca aceitei. Não respondi. Nem parei de andar. Coloquei o celular virado para baixo na mesa e fui pegar um café, como se fosse mais um dia qualquer. Por volta do meio-dia, o Tobias começou a ligar. Quando eu não atendi, ele tentou de novo e de novo. Na quarta tentativa, atendi. Achei que eu merecia ouvir até onde eles seriam capazes de ir. Você sabia que a gente precisava daquele dinheiro? Ele falou irritado. Eu não disse nada. Acha que pode parar de ajudar e que tudo vai continuar normal? Que é melhor que a gente só porque tem um apartamentinho e uma planilha? Continuei em silêncio. Ele desligou com um suspiro bravo. Nem se despediu. Mais tarde, naquela noite, abri meu notebook e entrei no site público do banco. Digitei o endereço da casa onde cresci. Estava lá, pré-execução de hipoteca. O último aviso emitido. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Só fiquei olhando para a tela. Não fiquei surpresa. Só senti um frio por dentro. Eu tinha mandado R$ 1.300 por mês durante quase um ano. Às vezes até mais. Nunca vi uma fatura real da hipoteca. Eles nunca mostraram. Achei que estava ajudando, que estava evitando o pior. Mas agora estava claro, o dinheiro não foi pro banco. Foi para outro lugar. Fechei a aba. Não precisava de mais detalhes. A verdade já bastava.
Eles não queriam uma filha. Eles queriam um sistema. E esse sistema acabou de quebrar. Peguei um copo d'água e me sentei no chão, ao lado da mesinha. Sem música, sem barulho. Agora eles iam correr, me culpar, me fazer sentir egoísta por não ceder. Mas eu não fazia mais parte da estrutura. Eu não era mais a rede que amparava as quedas. Só saí do caminho e deixei a gravidade agir. O celular acendeu de novo. Era o nome da minha mãe. Deixei tocar até parar sozinho. Não tinha planos de ligar de volta. Eu tinha ensaiado o silêncio como se fosse minha armadura. Mas ver aquele aviso final de despejo me fez agir. Não por raiva por fim. Esperei até o domingo à tarde. Eles sempre estavam em casa nessa hora. Meu pai vendo o jogo, minha mãe dobrando roupa com a TV ligada, Tobias fingindo procurar emprego. Liguei pro telefone fixo. Tocou 2 vezes. Alô, minha mãe atendeu com aquela voz doce, meio cansada. Mãe, me coloca no Viva Voz, pedi. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois ouviu o bip. No fundo, reconheci os sons da casa, a cadeira da cozinha rangendo, uma latinha sendo aberta, papéis sendo mexidos. Tô aqui, disse meu pai. Eu também, murmurou Tobias. Respirei fundo, firme. Pra onde foi o dinheiro? Silêncio. O quê? Minha mãe perguntou, como se não tivesse entendido. Eu mandei R$ 1.300 todo mês por quase um ano. Olhei a hipoteca. A casa tá sendo tomada. Então tô perguntando, pra onde foi o dinheiro? Minha mãe pigarreou. Seu pai fez tratamento dentário, depois o aquecedor quebrou, o carro do Ethan precisou de conserto, e as compras do mês. Tá tudo muito difícil. Tobias interrompeu. Você fala como se a gente tivesse ido viajar. As coisas só aconteceram. A gente ia resolver? Meu pai completou. Não é como se a gente quisesse te enganar. As coisas só saíram do controle. Eu não gritei. Nem suspirei. Vocês nunca me mostraram uma conta. Nunca perguntaram se eu podia pagar. Nunca ofereceram devolver. Só assumiram que eu ia cobrir tudo. Silêncio. Narina. Minha mãe começou. Somos família. Não deveria precisar de contrato. Balancei a cabeça, sozinha. É exatamente isso. Eu não tinha contrato. Meu nome não estava no documento da casa. Eu nem tinha lugar na mesa, a não ser que trouxesse algo com as mãos. Ninguém disse nada. Eu li os e-mails. Ouvi os recados de voz. Vocês me chamaram de fria, egoísta, exagerada. Mas eu não sou nada disso. Eu era filha de vocês. Vocês me transformaram em fonte de dinheiro. Houve um suspiro do outro lado. Depois, a voz do meu pai, baixa e cansada. Você não entende. Sem você, a gente vai perder tudo. Olhei pela janela, para uma árvore simples balançando em frente ao meu prédio. Não respondi baixinho. Vocês perderam tudo no momento em que começaram a me ver como um extrato bancário. Desliguei a chamada. Não por ódio. Nem por raiva. Foi só um fim. Um fim que não precisa de aplauso, nem de permissão. Coloquei o celular virado para baixo na mesa e peguei o envelope que ainda não tinha aberto, aquele com meu nome e o endereço deles. Era mais fino do que eu esperava. Dentro tinha um aviso final. Palavras como inadimplência, despejo, execução em negrito. Meu nome não estava no documento da casa, mas mesmo assim a carta chegou até mim. Como se tivessem feito isso de propósito. Como se quisessem que eu sentisse só mais uma culpa. Dobrei a carta uma vez. Depois de novo. E rasguei ao meio. Não foi com raiva. Não havia mais calor nenhum. Só uma certeza calma, aquilo nunca foi minha responsabilidade. Nunca foi meu peso para carregar. Abri nosso antigo grupo de mensagens. A conversa ia longe anos. Fotos de bolos de aniversário que eu paguei, recibos do mercado, emojis passivo-agressivos, pedidos frios. Rolei até meu dedo doer.
E então escrevi uma frase. Eu não sou mais o plano B de vocês. Adeus. Enviei. Saí do grupo. Bloqueei todos, mãe, pai, Tobias. O celular ficou parado. Não em silêncio. Em calma. Silêncio espera. Calma aceita. Fechei o app do banco que eu usava com eles e abri o outro, o que criei só pra mim. Tinha feito ele meses atrás, sem saber se um dia usaria. Não tinha pagamento automático, nem transferência. Só depósitos. Pequenos, até hoje. Fui até uma lojinha de esquina que sempre passava na ida pro trabalho. Achava que era cara demais pra mim. Lá dentro, experimentei um par de sapatos de couro macio. Serviram direitinho. Paguei à vista. Sem desconto, sem culpa. Quando saí da loja, não me senti fugindo de nada. Me senti voltando pra mim mesma. Mais tarde, fiz jantar só pra mim. Um copo de vinho. Acendi uma vela que guardei desde o último Natal. A chama tremia devagar, como se soubesse que algo tinha se encerrado de vez. A planilha ainda estava presa na parede, mas eu já não precisava dela. O limite não estava nos números. Estava na respiração que agora eu conseguia fazer sem medo. Eles iam dizer que foi traição. Que eu abandonei. Que fui egoísta. Que digam. Eu dei meu tempo, meu dinheiro, minha energia até ficar vazia. Agora dei mais uma coisa, um adeus limpo. E o espaço que isso deixou foi exatamente do tamanho da paz. Me enrolei no sofá, com os sapatos novos ao lado da porta. Abri uma nova aba no computador. Uma que não abria há anos. Comecei a procurar passagens de avião. A mesa de jantar era pequena, mas cheia. Uma panela de lentilha, aquele creme de espinafre famoso, pedaços de pão de milho ainda quentes. Risos vinham da cozinha enquanto Nora e Geraldi discutiam quem fazia o melhor chili. Minha contribuição estava no meio da mesa, simples, quadradinhos de limão feitos por mim, do zero. Fazia anos que eu não recebia ninguém em casa. Não era por falta de vontade, mas porque nunca passou pela minha cabeça que alguém viria só para estar presente, sem esperar nada além de um lugar e uma boa história. Sentamos no chão, de pernas cruzadas, com os pratos apoiados em folhas de jornal e guardanapos dobrados com carinho. O ambiente estava quente, não só o apartamento, mas o clima entre a gente. Era leve, simples, natural. Em um momento, alguém perguntou por que eu nunca falava da minha família. A pergunta foi tranquila, só curiosidade mesmo. Pensei por um segundo, depois sorri. Tem histórias que é melhor deixar fechadas. Ninguém insistiu. Só fizeram que sim com a cabeça e continuaram comendo. Mais tarde, quando os pratos já estavam lavados e o riso virou um silêncio suave no meu apê, fiz um chá de camomila e fui me sentar perto da janela. O pezinho de alecrim que plantei estava finalmente crescendo. As folhas ainda pequenas, mas cheirosas quando eu amassava entre os dedos. Comecei a plantar coisas na primavera. Não só ervas, mas hábitos também. Aos sábados, vou na feira. Às quartas, faço aula de yoga. Em algumas manhãs, caminho antes do trabalho sem nem olhar o celular. Nos momentos calmos entre tudo isso, escrevo listas, livros que quero ler, lugares que quero conhecer. No topo da lista estava Maine. Nunca fui, não conheço ninguém lá. Mas é justamente por isso. Parece um lugar onde o silêncio é bonito, não pesado. O dinheiro que antes eu mandava para salvar a casa de outras pessoas agora estava, em silêncio, construindo meu próprio caminho. Uma viagem sozinha, um casaco novo, um colchão melhor. Coisas só minhas. Coisas que não preciso justificar para ninguém. Antes, eu achava que a Lara era sangue, paredes divididas, obrigações em comum. Agora eu entendo melhor, Lara é onde eu posso respirar. Está no alecrim da minha janela, na mensagem da Nora pedindo a receita dos meus quadradinhos de limão, no barulho suave do ventilador de teto que não vem com tensão nem cobrança. Está no silêncio que fica quando as pessoas vão embora, e nada parece quebrado. Naquela noite, dobrei uma folha em branco e escrevi, lista de viagem Maine.